Tudo bom, pessoal? Aqui é do site Nets e Nuts, Renato de Pierre falando. Vamos ver um pouco do que ando fazendo por aí? Vamos nessa! Pessoal, eu que sou mais velhinho aqui, sou do tempo do osciloscópio Tektronix 465. Né? Naquela época, se você tivesse um osciloscópio com memória, era só da turma de diretoria, da diretoria que tinha, né? Muita coisa mudou daquela época para hoje em dia, né? Se você pegar um osciloscópio digital desses hoje em dia, não precisa nem ser o topo de linha, pode ser o mais simples aí. Esses mais novos, né? É comum você encontrar a funcionalidade, a função, né, FFT. Ela fica ali no menu de matemático, né, o MET. Essa funcionalidade FFT, ela serve para você fazer uma análise, né, do sinal e ver do que é composto um determinado sinal. Então, você tem uma forma de onda, né? Você aciona o menu FFT, ele aplica a transformada rápida de Fourier e decompõe o sinal em uma série de frequências. Então, o sinal que inicialmente você estava vendo no domínio do tempo, você passa a ver no domínio da frequência. Então, você tem cada um dos componentes, né, ou cada uma das harmônicas que compõem o sinal original. Cara, isso aí tem muita aplicação prática, tanto no campo de eletrônica como até da mecânica, né? E eu vou comentar aqui alguns exemplos, né? Obviamente não esgotando a lista, tá? Dá para fazer análise de sinal harmônico em linha de energia, você consegue identificar distorções em sistemas pela análise dos sinais harmônicos gerados, dá para ver ruído eletrônico em fonte de alimentação chaveada, tá? Dá para testar comportamento de filtro, fazer análise de resposta de sistema de proteção contra pulsos elétricos, e também dá para a gente coletar assinatura harmônica de sistemas mecânicos, né, para análise de vibrações. Por exemplo, você tem lá um motor, né, você bota um microfone, você captura o som, esse som é decomposto, você tem as harmônicas e dá para saber se um determinado rolamento está com defeito ou não, só pela análise do ruído sonoro. Dá para você pegar isso aí e tirar informações tanto para projeto como para atividades de manutenção. O objetivo hoje desse vídeo é mostrar assim como a gente faz para visualizar esse tipo de sinal, né, no domínio da frequência, utilizando o osciloscópio. Ok? Antes da gente continuar, eu peço a gentileza, dá um like aí no canal, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o pessoal que curte esse tipo de assunto, para a gente poder produzir aí mais conteúdo de qualidade aí para vocês. Beleza? Antes da gente ir para a parte que interessa aqui, que é como ativar essa função no osciloscópio, eu deixo aqui alguns links, inclusive na descrição do vídeo, onde a gente pode aprender mais sobre a transformada rápida de Fourier. A transformada rápida de Fourier, ela é uma equação complexa, matemática complexa, tá? Mas também ela não é impossível de se aprender, ok? Tem bastante material bom sobre o assunto na internet e, cara, você pode pesquisar direto na Wikipedia, tem muita coisa boa lá, tá? Tem uns vídeos no canal Toda Matemática muito bom sobre isso, explicando como que ela funciona. E também tem um canal aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é do 3 Blue 1 Brown, tá? Ele mostra de um modo visual como a transformada de Fourier funciona. Cara, é fantástico esse vídeo que tem lá. Confere porque vale a pena. Ativa a legenda, tá? Bota a legenda lá em português, manda traduzir, que você não vai se arrepender não de dar uma paradinha e ver como que a transformada de Fourier consegue decompor um sinal, tá, do domínio do tempo para o domínio da frequência. Gente, para ativar a função FFT no osciloscópio, a gente precisa ter um sinal de entrada, tá? No nosso caso aqui, eu estou colocando um sinal no canal 2 de 1 kHz do osciloscópio que nós estamos usando aqui de exemplo.
e basta a gente acessar o menu Mat, entrar lá nas opções, escolher a função FFT e mandar ativar o sinal, tá? Assim que você habilita essa função, você passa a apresentar no osciloscópio tanto o sinal original como o sinal já decomposto na frequência. Nesse nosso exemplo aqui, como eu só estou mostrando como faz para ativar, de cara a pergunta que eu faço, né? Se eu estou injetando um sinal de 1 kHz ali no canal 2, estou pegando esse sinal e decompondo na frequência, quando você olha aí nessa tela lilás, eu pergunto, né? Onde é que está o sinal de 1 kHz que está sendo injetado no canal 2 e sendo decomposto aí, tá? É isso aí que a gente vai ver como faz para a gente enxergar direitinho o sinal, achar esse sinal. Para a gente falar disso, né, agora que a gente tem a tela mostrando aí uma série de informações, fica complicado a gente ir direto ao ponto, falar, não, mexe aqui, mexe ali, porque são tantas informações que tem na tela que é bom a gente dar uma paradinha e discutir sobre sobre o que tem na tela para ficar mais fácil de entender o que é o que, certo? Olhando aí na tela, você tem um ícone verde triggered, tá? Trigado. Esse ícone indica que o sinal está sincronizado, está bonitinho, está sendo pego aí pelo osciloscópio e ele está sincronizado aí com os clocks internos do osciloscópio para ser apresentado propriamente. Isso aí é lá no cabeçalho da telinha, tá? Ainda no cabeçalho da telinha você tem um outro ícone que é uma minhoquinha, né, azul e cinza. Esse aí indica, né, que tem sinal sobrando para o lado direito e para o lado esquerdo da tela. Se eu fizer a movimentação aqui no sincronismo horizontal, dá para a gente arrastar o sinal e ver o que está oculto, tanto do lado direito como esquerdo aí da tela, tá? Esse sinal vermelho que tem no centro do ícone, ele me diz a posição que a gente tem, a posição que a gente está vendo no sinal, tá? Esse ícone verde aí, com Szinho, ele é um ícone do status aí do salvamento da tela, do salvamento quando você dá um print screen na tela, tá? É o acesso para a interface USB lá, para acessar o pendrive e salvar uma imagem aí da tela. E esse ícone amarelo é o status da interface USB que é utilizada para comunicar do osciloscópio com o PC, tá? Agora vamos ver a parte superior da tela, onde tem a onda senoidal, né? Se a gente der uma olhada nisso, ela indica, né, que o canal 2, né, você tem uma bandeirinha lá azul com o número 2, ela indica que é do canal 2, que está pegando o sinal, aquele sinal azul é do canal 2, tá? E ele está recebendo o sinal senoidal de 1 kHz. Essa bandeirinha de número, que eu já falei, né, a bandeirinha azul com o número 2 indica que a frequência, que é o canal que está sendo utilizado. E essa bandeirinha com a letra T, ela indica onde ocorre a sincronização do sinal, tá? Que é o trigger. A gente tem também um nível de trigger que é com quantos volts que vai ocorrer a sincronização. É mais ou menos o seguinte: o osciloscópio fica olhando o sinal que entra no canal 2, quando ele atinge uma certa tensão, essa certa tensão ele dispara, ele começa a fazer a varredura e considerar os dados para serem coletados, tá? Esse ponto que acontece é o cruzamento entre o nível do trigger e a bandeirinha T. Então ele começou a capturar a partir daquele ponto, e o que está à direita é o sinal que ocorreu após o disparo, após o trigger. E o que está à esquerda da tela é o que ocorreu antes de ter o disparo. Então você consegue visualizar tanto o que ocorre após o disparo, né, o sinal de sincronismo, o trigger, e o que vem antes aí.
Na parte inferior da tela, a gente tem o seguinte, já indica, né, que é a função FFT. Quando ela está em negrito, né, que ela está invertido, significa que o FFT está selecionado. Logo em seguida você tem ali 20 dB volts RMS, que é a escala vertical. Cada quadradinho desse aí na vertical corresponde a 20 dB volts RMS, é uma escala, como é dB, ela é uma escala referencial. E aquela bandeirinha com a letra M, ela indica o ponto de 0 decibéis. Tá? Então, se o sinal estiver ali de 0 decibéis, se descer um quadradinho, é menos 20 dB volts RMS. Se subir um quadradinho, é mais 20 dB volts RMS. Tá? Depois vem 25 kHz, ele está indicando que no domínio da frequência desse sinal, né? Cada quadradinho na horizontal corresponde a um deslocamento de 25 kHz. Então você começa de 0, o primeiro quadradinho é 25 kHz. O segundo, 50, e assim por diante, né? Até terminar a escala. E ele está operando a uma amostra de 500 kilosamples por segundo, 500 mil amostras por segundo. Por fim, né, ali na direita, né, em azul, tem a bandeirinha F, indicando que o sinal que está sendo lido no canal 2 é de 1 kHz, 1000 ciclos por segundo. Tanto é verdade que se você olhar lá no sinal de cima, você vai ver que um ciclo da senoide ocupa exatamente um quadradinho de tamanho, porque lá, se você olhar, está com a varredura de 1 milissegundo por divisão. Tá? E aí, quando a gente vai olhar o rodapé, a gente tem que o canal 2 ele está utilizando o acoplamento AC, 200 mV por divisão, tanto que a minhoquinha diz que o acoplamento é AC. E é muito importante isso, porque o sinal do FFT ele tem que trabalhar com acoplamento AC. Ele não funciona se tiver componente DC, ele fica zoado, tá? Ele não vai indicar os valores legais. Então, você vai medir alguma coisa, vai botar um FFT em cima, cara, tem que ser acoplamento AC. Ali, ó, em branco, o sinalzinho de M, né, indicando 1 milissegundo por divisão, é lá que a gente já falou, lá da entrada senoidal. A velocidade de varredura faz com que cada quadradinho ali na horizontal corresponda a 1 milissegundo no domínio do tempo. E a gente tem também a informação pós 202.5 kHz, indicando que exatamente ali no meio da tela, no domínio da frequência, corresponde a 202 kHz. E por fim a gente tem a informação Blackman. Blackman é a maneira como os dados são interpolados no domínio da frequência. Tá? E aí vem aquela pergunta, né, meu? Onde é que está o raio do canal do sinal de 1 kHz? Pensa um pouquinho. Se você está olhando ali para o sinal e cada quadradinho vale 25 kHz na horizontal ali, você deslocou um quadradinho a 25 kHz, o sinal é de 1 kHz. Isso corresponde a 0,04 do primeiro quadradinho. 4 centésimos. Então, o sinal de 1 kHz ele existe, ele está ali, mas ele está de baixo ali, está junto com o comecinho da frequência. Tá? Ele está espremido ali. E aí vem o ponto que eu quero destacar, que é o seguinte: quando você vai aplicar fazer esse tipo de análise no domínio da frequência, você precisa conhecer o sinal que você está analisando. Talvez esse é o ponto mais importante do vídeo, e você tem que ajustar o equipamento para mostrar o que você precisa ver. Tá? Se você deixar ali, vou botar aqui, vou olhar, você não sabe o que você está enxergando. Então precisa conhecer o sinal e ter noção dos itens que você está querendo medir. Tá? No nosso caso, a gente precisa ajustar a escala para que os quadradinhos ali não sejam 25 kHz por divisão. Tem que mudar isso aí. E é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, a gente faz o ajuste. À medida que a gente faz o ajuste, eu vou trocando aqui, por exemplo, eu mudo a velocidade de varredura, faço com que ela tenha
50 milissegundos por divisão ali no canal 2, e isso automaticamente já me faz com que mude o sinal aqui na transformada de Fourier aqui do FFT. Além disso, eu coloco um zoom, aplico um zoom, e aí a gente consegue olhar o sinal. No caso aqui, né, nós temos agora 125 kHz por quadradinho, tá? E se você contar aqui, tem 8 quadradinhos, que vai dar exatamente... Perdão, se você olhar agora, você vai ver que nós temos aqui na horizontal, aqui no domínio da frequência, 125 Hz por quadradinho, 8 quadradinhos vai dar exatamente 1 kHz. Olha ali, né, a gente tem o pico de 1 kHz sendo exibido adequadamente. Legal? Então, agora, pessoal, tem o seguinte. Quando você ativa a função FFT, que é aplicada à transformada de Fourier, o osciloscópio é um sistema digital. Então, ele vai fazer análise dessa transformada. E no caso desse osciloscópio que nós estamos utilizando, ele vai gerar o sinal no domínio da frequência, e a resolução que eu tenho ali são de 1024 pontos. Seria como se fosse um Excel, tá? E cada um desses pontos eu vou colocar a intensidade do sinal que está sendo medido, tá? Então, se eu tenho lá 10 MHz de largura de banda, esse 10 MHz ele será dividido em 1024 posições. Cada uma dessas posições vai corresponder a um pedacinho desses 10 MHz. O osciloscópio ele vai fazer as contas e vai falar de tanto a tanto aqui, eu tenho tantos volts aqui, dB, RMS. E assim por diante, ele vai preenchendo cada um desses 1024 quadradinhos, né, e fica uma série de barrinhas, vamos dizer assim, se não fosse plotar. E fica uma série de barrinhas. Fora os passarinhos, né, que vocês devem estar escutando aí o tempo todo. Cachorrinho é tudo de bom, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, de novo. Você tem a frequência inicial e a frequência final. Essa frequência inicial e final, ela é distribuída em 1024 pontos, nesse aparelho que eu tenho, os outros podem ter outra resolução. Seriam como se fossem umas caixinhas ali que você vai indicar quanto tem de tensão dB/RMS ou tensão RMS também, isso é configurável. Isso aí, se você plotar no Excel, seria uma série de barrinhas, tá indicando isso aí. Então você tem uma série de pontos, e esses pontos precisam ser ligados, eles precisam ser interpolados. Para fazer isso, lá em inglês, lá no inglão, o pessoal chama isso de windowing, e aí tem vários métodos para fazer esse tipo de interpolação do sinal. Fora que tem o seguinte, quando você faz também a captura do dado, que o sistema FFT está medindo o sinal, ele tem que computar o número de ciclos que tem ali para calcular a frequência e tal. Às vezes ele vai contar 3,5 ciclos, 3,4 ciclos. O sistema é digital, ele vai cortar esse 0,4, por exemplo, tá? E para fazer a montagem do sinal. Então você tem uma perda, sempre tem uma perda nisso aí. O nome dessa perda é vazamento de espectro, tá? E isso também precisa ser levado em conta na hora que se está fazendo, né, a interpolação do sinal para você gerar o espectro ali de frequência. Quando é feita a interpolação, existem vários métodos. Tem o método, eu vou falar os mais comuns, tá? O método retangular, que é praticamente o dado puro. Tem o Blackman, tem o Hanning-Hamming, que são semelhantes.
e assim por diante, tá? Esses métodos, cada um tem a sua característica, tem o seu jeitão de operar, e alguns são mais eficientes para uma coisa, outro para outra. Ah, eu vou utilizar sempre retangular. Não, você não vai usar sempre retangular. Você vai usar o que for mais adequado para a aplicação que está sendo desenvolvida, tá? Lá no meu site eu extraí eu peguei do manual desse osciloscópio aqui, que nós estamos utilizando, eu extraí mais ou menos para que serve cada uma das aplicações. Fora isso, também tem um documento muito legal da National Instruments que explica exatamente como funciona o windowing. Vale a pena, ele está na descrição do vídeo, vale a pena acessar esse documento, dar uma lida. Se você falar, eu vou usar o FFT, dá uma lida nesse documento, porque ele é bastante esclarecedor. Mas eu já te adianto o seguinte, tá? Lá no manual está escrito assim, ó, Running ou Humming atende 95% das aplicações do que você vai fazer. Então, se você não sabe o que você vai fazer, bota um Running, Humming lá que vai resolver. O método retangular, ele é bom para quando você precisa fazer uma análise de frequência. Você precisa saber, olha, é essa frequência que está ocorrendo aqui nesse espectro dessa análise FFT. Depois você tem o Blackman também, né, que ele é melhor para você capturar a amplitude do sinal, né? Ele é um pouquinho, ele não é tão bom assim para resolução em frequência e por aí afora, né? Então, finalizando, pessoal, é mais ou menos isso que eu tinha para falar a respeito de como faz para ativar a função FFT e algumas aplicações dela que eu já mostrei aí. E é isso aí, gente. Obrigado, né? Não se esquece de dar um like aí, curtir e compartilhar esse vídeo aí com o pessoal aí que gosta de conversar sobre esse tipo de assunto. Um grande abraço aí e até a próxima.